E agora eu recebo aqui no estúdio o doutor Evandro, nosso comentarista de segurança, né, aqui no jornal. Doutor, bem-vindo a mais uma edição. Hoje nós vamos estar falando sobre 3 assuntos, né? Primeiro deles sobre queimadas lá na floresta amazônica, queimadas e incêndios. Esclarece pra gente a diferença entre esses 2 tipos, queimadas e incêndio. Ok. A queimada, ela é até permitida no Código Florestal em algumas situações. Por exemplo, para bater pasto ou, por exemplo, também no cultivo da cana-de-açúcar. Já o incêndio, ele é crime previsto no artigo 250 do Código Penal, que diz causar incêndio expondo a vida, a integridade física ou patrimônio de outro, com pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Este é o incêndio doloso, quando o autor tem o dolo, a intenção de praticar o crime. E temos no parágrafo 2º do artigo 250 do Código Penal, o incêndio culposo, quando o agente, por imprudência, negligência ou imperícia, deu causa ao resultado, neste caso, o incêndio, com a pena um pouco menor. Temos também este mesmo crime, incêndio doloso e culposo, no artigo 41 do Código ou da Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98, isso mesmo. Agora, doutor, muita gente se aproveita, né, na época de estiagem, que a vegetação fica mais seca, para justamente cometer, né, essas queimadas irregulares e que podem se alastrar e provocar incêndios maiores também. Né? O tempo seco, né, e a temperatura alta contribui, sem sombra de dúvida, para o fogo se alastrar, né? Não só pegar, como se alastrar. Então, as pessoas, né, os agricultores, os proprietários de terras, né, têm que tomar cuidado, principalmente nesse momento, onde a propagação do fogo ela é bem maior, bem mais intensa. Doutor Evandro, no próximo bloco a gente vai voltar falando sobre o caso da jovem Letícia Curado, que foi morta em Brasília, foi vítima de um crime, né? Em que ela utilizou um serviço de carona e foi morta pela pessoa que ofertou essa carona para ela. Nós voltamos em instantes com o desfecho desse caso. De volta com o Jornal Super News. Agora vamos falar do desfecho de um caso que aconteceu em Brasília, Distrito Federal. A jovem de 26 anos, Letícia Curado, vítima de um crime em que ela utilizou uma carona ofertada por um homem que se passava por um motorista de aplicativo na última sexta-feira, que iria levar ela para o trabalho. Porém, ela acabou se tornando vítima de uma tentativa de estupro por esse homem e depois foi morta por ele, que é reincidente no crime. Doutor Evandro, para as pessoas que acompanharam o caso pela internet, pelos portais de notícia, esse caso da Letícia, ela utilizou um serviço ao invés, né, dela utilizar um serviço de aplicativo comum, acionando o aplicativo, ela aceitou, né, a carona desse senhor que disse ser um motorista de aplicativo. Apesar da monstruosidade do caso nesse crime, é uma falha que as pessoas cometem, né? Infelizmente, nós estamos vivendo dias difíceis, né, onde nós não podemos confiar em quase ninguém. Então, no caso específico, ela confiou numa pessoa que ofereceu uma carona, né? O ideal seria que ela estivesse acompanhada, né? A partir do momento que tem 2 ou mais pessoas, dificulta a ação do autor, né? Neste caso de uma tentativa de estupro ou até mesmo homicídio, e aí outras pessoas podem auxiliá-la, né? A desvencilhar do autor. Então, primeira coisa, ela deveria ter saído com alguém que ela a conhecia, que tivesse realmente confiança, ou que realmente chamasse um aplicativo, um táxi, ou ainda que, se possível, que ela estivesse acompanhada de mais de uma pessoa. Além de tentativa de estupro contra a Letícia, o assassino também roubou os pertences dela, né? E isso configura mais de um crime? Nós temos que analisar, né, o delegado, né, responsável pela apuração desse caso. Ele vai analisar primeiro se houve ou não o estupro, né, através de um
laudo pericial, o médico legista vai dizer se houve ou não o estupro. E, em não havendo, pode ser que o autor responda até mesmo pela tentativa de estupro, né, porque não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do autor. Então, o crime de estupro tentado, o crime de homicídio, né, em virtude da morte, e se provar que essa subtração desses pertences foi após a morte da vítima, o autor também irá responder pelo crime de furto, podendo responder pelo roubo se provar que ele subtraiu esses bens antes de ela ter sido morta. Mas se a subtração foi após a morte, aí nós temos aí o crime de furto, que é a subtração. O Marinésio Santos, né, o homem de 41 anos que confessou ter cometido esse crime, é reincidente. Ele é suspeito de ter cometido um outro crime contra uma outra vítima no mês de junho. Então, isso aumenta a pena, né? A reincidência do artigo 63 do Código Penal exige condenação com trânsito em julgado. É a prática de novo crime após sentença com trânsito em julgado. Então, possivelmente ele ainda não tenha sido, né, condenado com sentença com trânsito em julgado, o crime ocorreu este ano. Então, ele vai responder pelos dois crimes em concurso material, ou seja, as penas de ambos, né, deverão ser somadas. Então, do primeiro crime e depois do segundo, que possivelmente nesse segundo também tem havido aí mais de um crime. Doutor, no próximo bloco a gente volta a falar sobre outro caso que chamou a atenção, né, por ser um caso triste. Aqui em Caratinga, no leste do estado, um jovem foi vítima de agressão e sofreu ameaças por outro colega de escola. Nós voltamos em instantes. De volta com o Jornal Super News. Na última sexta-feira, um vídeo viralizou nas redes sociais da cidade de Caratinga, aqui no leste do estado, mostrando a agressão entre um colega de escola a outro jovem que estudava na mesma escola. Esse jovem agredido, ele vinha recebendo ameaças por parte do agressor, que, através de áudios do serviço de mensagens, disse que poderia fazer coisas piores com o jovem, caso ele não comparecesse no encontro marcado para um acerto de contas. Doutor Evandro, conflitos em escolas são comuns entre adolescentes, né, em diversas faixas etárias, entre jovens também, mas são reprováveis, né, e isso incide penalidades sobre esse agressor, né? Neste caso, nós observamos que, em princípio, houveram aí dois crimes, né? O primeiro crime, que é o de ameaça, do artigo 147, ameaçar alguém com palavras, escritos ou gestos ou qualquer outro meio simbólico de causar mal injusto e grave, isso no dia anterior, e posteriormente tivemos aí as agressões, né, que é a lesão corporal do artigo 129 do Código Penal. Mas nós também podemos acrescentar que o autor, no segundo dia, na lesão corporal, ele não estava sozinho, tinha um terceiro, né, que estava com um animal, impedindo que outras pessoas fossem para ajudar, né, socorrer a vítima. Nesse caso, nós entendemos que houve um concurso de pessoas e, neste caso, ambos, tanto quem agrediu quanto quem estava com o animal, deverão responder pelo crime da lesão corporal do artigo 129. Agora, o que nós ressaltamos também é que a idade, né, dos autores. Então, se eles forem maiores, responderão pelo crime de ameaça no dia anterior e o crime de lesão corporal. Agora, se menores, responderão pelo ato infracional análogo ao crime de ameaça e análogo ao crime de lesão corporal. Nesse caso, houve uma tentativa de intimidação com o uso de um animal, né? Um animal que é tido como um animal perigoso, né? Se instigado, que é o pitbull, e isso pode agravar a situação, né? Na verdade, o animal, né, é um instrumento, né, que ele utilizou para intimidar, que poderia ter sido uma arma de fogo, por exemplo, ou um número maior de pessoas. Então, neste caso, eles deverão responder em concurso, né? O artigo 29 do Código Penal
fala quem de qualquer modo contribui para o crime incide nas penas a este combinado à medida de sua culpabilidade. Portanto, todos aqueles que de alguma forma contribuíram para essa agressão deverão responder por ela. O interessante é que as pessoas não deixem, né, de prestar auxílio, né, mesmo que não se envolva diretamente, né, porque nesse caso poderia ter ocorrido algo pior com esse adolescente, né? Com certeza. E ressaltar também que, considerando que eles estavam com o uniforme da escola, próximo à escola, é possível que esses autores responderão também no âmbito escolar, né? Seja uma suspensão ou a expulsão da escola. Doutor Evandro, obrigado pela presença aqui no jornal. Ok, obrigado pelo convite mais uma vez. Essa edição fica por aqui e até amanhã.